Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 22 de janeiro e você está sedento para fazer a leitura orante da Bíblia, da liturgia diária da Igreja Católica. E então, dia 22 de janeiro, essa segunda-feira, nós vamos ler o livro de 2 Samuel. Eu já te adianto que quem blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão. Você pode me chamar do que você quiser, chamar meus familiares, quem quer que seja, a igreja, até Jesus, mas não blasfeme contra o Espírito, porque isso não vai ter perdão. Então, segundo Samuel, vai dizer o seguinte: naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. O Salmo responsorial número 88. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Então, minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. No Evangelho, Marcos 3, 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra do Senhor, louvado seja Deus nesse dia. Então nós estamos vendo lá na primeira leitura que Saul, aquele rei que eles tinham pedido, que Samuel tinha ungido, mas que tinha se perdido porque estava mais preocupado com as coisas de Deus do que com Deus, com o Espírito Santo, com as visões. E Deus então consagra Saul que o trai. Então Deus mesmo consagra Davi lá com seus 12 anos e agora Saul já morreu e o povo já reconhece em Davi o rei. Vamos repetir? O povo já reconhece em Davi o rei ungido, o do Espírito Santo, aquele que serve a Deus. Vamos repetir? O povo reconhece em Davi e faz aliança com Davi. Faz aliança, consagra agora o povo, Davi, o rei dele, né? Diz: nós queremos que você venha, os anciãos vêm, eles consagram então, ele vai apacentar, vai ser o chefe do povo hebreu que o unge rei de Israel. Então ele tinha 30 anos, ele fica 7 anos lá em Hebrom e depois ele é tocado para ir para Jerusalém.
quando ele chega em Jerusalém, vai ter os jebuseus lá naquela terra de Jerusalém. Ele então precisa lutar, expulsar os jebuseus, né, que diziam para ele: você vai ser recebido e repelido daqui por cegos e coxos, dizendo que ele era um fraco, que ele era um coitado, né? Então, Davi entra e toma a fortaleza de Sião, que é a cidade, então, de Davi, e que crescia em poder. Deus estava com Davi, Deus estava com ele. Ele não só lutava espiritualmente, né? Como Davi também escreveu todos os salmos, ele louvava, cantava, ele recebia essas palavras de louvor da boca de Deus e profetizava pela vinda do Senhor Jesus. Ele era um adorador de Deus. Os salmos nós proclamamos em toda a missa. Eu às vezes não proclamo, porque o salmo me custaria muito tempo para proclamar muita palavra. Então, os salmos de Davi, ele era o rei espiritual e ele era o rei do povo. Uma pessoa muito importante para o povo hebreu, muito importante para a nossa religião, muito importante também para a vinda de Jesus. E no Evangelho, nós já vamos ter Jesus, então, também combatendo, né? Eles expulsam o demônio e os próprios amigos dele, os fariseus, como sempre, que eram do povo hebreu, tá dizendo: ele está expulsando o demônio por Satanás, chamando Jesus de Satanás. E Jesus não sabia o que responder, mas sabia sim. Ele responde: se eu estou expulsando Satanás por Satanás, Satanás está dividido, ele não vai conseguir sobreviver. E, gente, Satanás pode ter certeza que não é dividido. Satanás não é dividido. Então, ele diz: se uma família é dividida, qualquer reino que seja dividido não vai subsistir. E ele estava falando mesmo sobre os fariseus, que estavam não aceitando ele, que vinha de Deus. O povo hebreu aceitou Davi, que vinha de Deus, estava em espírito, em verdade, mas esses fariseus não estavam aceitando Jesus, que estava expulsando em nome de Deus, e eles dizendo que Jesus estava expulsando em nome de Satanás. Estavam blasfemando contra o Espírito. Então ele não só corrige os fariseus, dizendo que se a igreja dos judeus estava dividida dessa forma, ele vinha em nome de Deus e as pessoas não aceitavam ele, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E, gente, repito para vocês, Satanás, ele se une, ele não se divide. Quem se divide é, às vezes, a igreja de Deus, as pessoas que são de Deus, que invejam quem tem o Espírito Santo, em vez de louvar, em vez de orar, em vez de sagrar e consagrar, como Davi, sendo o último filho, foi o primeiro, foi o rei, foi o consagrado do Senhor, com a anuência de todo o povo hebreu. Então eu repito para você, se a tua família é dividida, você é de Deus e eles acham que você é do demônio, não pode chamar ninguém de louco, de demônio, de Beelzebu, quando a pessoa está ungida por Deus. Isso aí não tem perdão. Aí sim divide a família, como dividiu o povo hebreu quando Jesus veio. E Jesus teve que se unir com quem reconhecia que ele era o Messias, que ele era ungido, que ele era o rei. E assim ele então se une, e quando ele se une, ele faz a igreja. E nós, como estamos? Nós estamos sendo reconhecidos porque temos o Espírito Santo em nós, né? Hoje ainda me vinha uma música do mundo que dizia, né? Desiste, essa busca é inútil, mas eu não vou desistir. Então desista essa busca que você tem pelas almas, por unidade na fé, não existe mais. E não existe mesmo. Você vai na igreja católica, se você falar em nome do Espírito Santo, as pessoas te perseguem. Na tua família, as pessoas te chamam de louca. Em qualquer lugar que você estiver cheio do Espírito Santo, como Davi era, que cantava e dançava na presença do Senhor, que louvava o Senhor em espírito e em verdade, você é tida como louca. Pouquíssimas pessoas reconhecem a ação e o mover do Espírito Santo em você. E outra coisa, Deus perdoa quando você
acontece alguma coisa contra uma pessoa, contra uma igreja, Deus perdoa se você blasfemar, se você xingar. Agora, contra o Espírito Santo, não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Tome cuidado quando uma pessoa está ungida por Deus e você ofende o Espírito, não é a pessoa. Você ofender a pessoa é uma coisa, agora você ofender o Espírito Santo que está nela é outra coisa. Então, vamos nesse dia nos consagrar a Deus, estar atentos à voz do Espírito em nós e fazer aquilo que o Espírito Santo nos comanda, ungir o nosso Rei, ungir o nosso Salvador, reconhecer, nos unir. A família tem que ser unida em Deus, cada um olha para cima e olha para o outro, não nos ofendermos, ou se nos ofendermos, podemos nos digladiar no quarto, nos matar, nos tudo, mas não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que é chamada de louca, ela já está condenando sem querer as pessoas que o chamaram de louca. Não é ela que condena, é simplesmente Deus. Você não pode abafar o Espírito que está em você para agradar humanamente as pessoas. Você sim louve, cante, dance e assim você reconhece, não quem vai te louvar e te ungir rei, mas você reconhece quem está entendendo que você veio pelo Espírito Santo na vida dessa pessoa. Louvado seja Deus por esse dia. Se entregue a Jesus, se entregue ao Espírito Santo, se entregue em reconhecer onde está o caminho, a verdade e a vida. E não chame ninguém de louco, de Beelzebu. Não deixe a tua família se dividir, porque uma casa dividida não vai subsistir. Não deixe a sua casa, sua igreja se dividir. Louvado seja Deus. Amém.